GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 33, capítulo 2, Vantagens, 23ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos de volta a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Mordida de vampiro, 30 pontos, mais 5 pontos por ponto de vida adicional drenado. O personagem pode morder pessoas e drenar a força vital delas, curando as próprias feridas no processo. Ele só consegue se alimentar se a vítima não puder se defender, ou seja, se estiver presa, atordoada, inconsciente, etc. Se ela for segura ou se ela se entregar de livre e espontânea vontade. Se a vítima estiver usando uma armadura, a mordida deve atravessar a RD. Depois que o ataque surtir efeito, o personagem pode sugar 1 ponto de vida por segundo e a cada 3 pontos de vida roubados, o personagem cura 1 ponto de vida ou 1 ponto de fadiga. A decisão é do personagem. Não é possível elevar os valores de ponto de vida ou ponto de fadiga acima do máximo dessa maneira. A mordida de vampiro básica, descrita anteriormente, custa 30 pontos. É possível aprimorar essa vantagem a um custo de 5 pontos de vida por ponto de vida adicional sugado por segundo. Por exemplo, para sugar 10 pontos de vida por segundo, o jogador precisa gastar 75 pontos. Com essa característica, o personagem pode morder em um combate sem se alimentar. Considere essa ação como um ataque com dentes afiados ou dentes, bico afiado, a critério do jogador. Não é preciso adquirir essas outras vantagens separadamente. Não come nem bebe, 10 pontos. O personagem não precisa de alimento, água ou combustível. Seu corpo se mantém de alguma outra maneira. Energia solar, energia mágica no ambiente, etc. Uma fonte de energia suficientemente rara pode qualificar o personagem para a desvantagem dependência, que nós vamos ver depois. Não dorme, 20 pontos. O personagem não precisa dormir e pode ignorar todos os efeitos nocivos provocados pela falta de descanso noturno. Não respira, 20 pontos. O personagem não respira nem necessita de oxigênio. Tentativas de asfixiá-lo ou estrangulá-lo não podem feri-lo ou silenciá-lo. E ele é imune a toxinas inaladas. O personagem ainda é afetado por venenos de contato, pela pressão e pelo vácuo. Compre as vantagens lacrado, que nós já vimos anteriormente, resistência à pressão, que nós vamos ver em breve, resistência ao vácuo, que nós vamos ver em breve também, respectivamente para resistir a essas ameaças. Limitações especiais, absorção de oxigênio. Funciona da mesma maneira que guerras, mas o personagem é capaz de absorver oxigênio pela pele, quando entra em contato com ar ou líquidos, ou qualquer outra substância. O corpo dele não absorve gases venenosos, mas ele sufocará se não houver oxigênio disponível. O personagem consegue usar equipamentos de respiração no espaço. Seus pulmões são capazes de funcionar normalmente, mas ele não pode comprar a vantagem lacrada. Menos 25%. Combustão de oxigênio. Funciona como absorção de oxigênio, mas o personagem não consegue respirar debaixo d'água, nem em qualquer outro lugar onde o fogo não possa ser criado. Guelfas. O personagem é capaz de extrair oxigênio da água, o que lhe permite ficar submerso por tempo indeterminado. Ele sufoca se a água não contiver oxigênio dissolvido, mas é imune a estrangulamentos e aos problemas da descompressão. Se o personagem só for capaz de sobreviver submerso e afogar no ar, com a mesma rapidez que o ser humano comum se afogaria, não respira, guerra se torna uma característica de custo zero. Do contrário, menos 50%. Reserva de oxigênio. O personagem precisa respirar, mas consegue ficar sem fazer isso por um longo tempo. Talvez ele tenha uma reserva de oxigênio, como uma baleia, ou uma oxigenação sanguínea muito boa. Essa opção difere de prender a respiração no sentido que o personagem é completamente imune à doença da descompressão, enquanto seu suprimento de oxigênio aguentar. Se o personagem for capaz de prender o fôlego durante um período 25 vezes maior do que o normal, a vantagem tem um custo de menos 50%, 50 vezes menos 40%, 100 vezes menos 30%, 200 vezes menos 20% e 300 vezes menos 10%. Neutralizar, 50 pontos. O personagem é capaz de neutralizar os poderes psíquicos de um indivíduo. Essa é uma habilidade ativa com efeito contínuo sobre o alvo. Ela não precisa ser psíquica. Pode representar uma maneira mágica ou de alta tecnologia de drenar habilidades psíquicas. Para usar neutralizar, o personagem precisa tocar o alvo, o que exige uma manobra de ataque e vencer uma disputa rápida de vontade. No caso de um sucesso, o personagem neutraliza todos os poderes psíquicos da vítima, que nós vamos ver depois, durante um número de minutos igual à sua margem de sucesso. Esse efeito não afeta os talentos psíquicos do alvo. Depois que tiver neutralizado o indivíduo, o personagem não poderá afetá-lo novamente com esse poder até que ele recupere os poderes. Uma falha crítica na utilização dessa habilidade a deixa incapacitada por 1 de horas. Ampliações especiais.
Curto de poder. Quando neutraliza um psi, o personagem adquire os poderes dele. Ele ganha todas suas habilidades psíquicas neutralizadas, incluindo suas ampliações e limitações, enquanto durar o efeito. O personagem não pode usar neutralizar novamente até que esses poderes desapareçam, mais 200%. Limitações especiais. Poder único. O personagem só é capaz de neutralizar um poder psíquico específico, por exemplo, telepatia, percepção sensorial. Num episódio futuro, nós vamos ver uma lista completa dos poderes psíquicos mais comuns. Menos 50%. Noção de perigo. 15 pontos. O personagem nem sempre pode contar com essa vantagem, mas de vez em quando ele tem aquela sensação esquisita na nuca, diz que alguma coisa está errada. Sempre que o personagem estiver em perigo, em uma emboscada, desastre iminente ou outro tipo similar de perigo, o mestre deve fazer um teste em segredo contra a percepção dele. No caso de um sucesso, o personagem recebe um aviso de que alguma coisa está errada. No estado de 3 ou 4, o mestre deve fornecer alguns detalhes sobre a natureza do perigo. A noção de perigo é inclusa na precognição, que nós vamos ver depois. Se o personagem tiver essa característica, não pode comprar também a noção de perigo. Limitações especiais para essa habilidade. Percepção extrasensorial. A habilidade faz parte do poder psíquico, percepção extrasensorial, que nós vamos ver depois. Menos 10%. Noção de tempo ampliada. 45 pontos. O personagem é capaz de receber e processar informações com uma rapidez muito maior do que o padrão humano. Isso aumenta de maneira notável sua velocidade mental, especialmente o tempo de reação, mas não a velocidade com que ele se move fisicamente ao reagir. Essa característica concede diversos benefícios durante o jogo. Antes de tudo, noção de tempo ampliada inclui reflexos em combate, bem como todos os benefícios dessa vantagem. Um jogador com noção de tempo alterada não pode comprar reflexo em combate, as duas vantagens não são cumulativas. Durante o combate, o personagem age automaticamente antes daqueles que não têm noção de tempo alterada, independente do deslocamento básico. Se vários combatentes tiverem noção de tempo alterada, então eles normalmente agem de acordo com o deslocamento básico e todos reagem antes daqueles que não têm essa vantagem. O personagem é capaz de perceber coisas que acontecem rápido demais para a percepção da maioria das pessoas. Por exemplo, o personagem não é enganado por uma imagem projetada porque ele é capaz de ver cada quadro do filme. Se alguém estiver transmitindo informações secretas na forma de uma explosão de alta velocidade, o personagem é capaz de detectá-las se estiver monitorando a transmissão. Ele pode não necessariamente ser capaz de decifrá-las, mas sabe que elas estão lá. A critério do mestre, o personagem pode fazer um teste de sentidos para tentar perceber um objeto que se move tão rápido que ele se tornou extremamente invisível, como por exemplo balas se deslocando. A noção de tempo alterada é extremamente valiosa para personagens que possuem defesas mágicas ou psíquicas que funcionam na velocidade do pensamento. O personagem com noção de tempo alterada tem um processo mental rápido que lhe permite ponderar cuidadosamente sobre um problema e responder sempre da melhor forma possível. Ele nunca sofre penalidades de seus testes por ser forçado a pensar rápido, embora precise do mesmo tempo para completar uma tarefa física e sofra penalidades se for apressado nesses casos. O mestre quase nunca pode dizer ao jogador para decidir de imediato, mas também não deve deixar que o jogador abuse desse privilégio, levando meia hora para decidir o que fazer em cada turno de combate. A exceção é quando algo acontece tão rápido que a maioria das pessoas simplesmente não é capaz de perceber. Nesse caso, o mestre pode pedir que o jogador responda de imediato, pois aqueles que não têm noção de tempo alterada não têm direito a resposta alguma. Essa vantagem não torna o mundo mais lento. O personagem ainda é capaz de apreciar um filme simplesmente ignorando os quadros, mais ou menos como uma pessoa alfabetizada é capaz de decidir prestar atenção ou não a cada letra separadamente quando está lendo. A noção de tempo alterada também não permite que o personagem viole as leis da física. Algumas coisas, como por exemplo raios laser, simplesmente se movem rápido demais para que ele tenha tempo de reagir. Noção exata do tempo, 2 ou 5 pontos. O personagem tem um relógio mental preciso. Essa vantagem é dividida em 2 níveis, sendo que ambos são, de certa forma, cinematográficos. Noção exata do tempo. O personagem sempre sabe a hora exata, uma precisão equivalente dos melhores medidores de tempo especiais disponíveis em sua cultura, mas sempre com alguns segundos de diferença. Ele também é capaz de medir com precisão qualquer lapso de tempo. Mudanças no fuso horário ou no sono não interferem com essa habilidade, sendo que o personagem é capaz, inclusive, de acordar numa hora pré-determinada se quiser. Se o personagem for não hipnotizado e hipnotizado, talvez a vantagem pare de funcionar temporariamente. Além disso, viagens no tempo vão confundi-lo, até que ele descubra qual é o novo horário. 2 pontos. Cronolocalização. Como no caso anterior, mas viagens no tempo não interferem. O personagem sempre sabe as horas no sentido absoluto. Lembre-se que coisas como horário de verão e mudanças no calendário ainda poderão confundi-lo. Quando o personagem viajar no tempo, o mestre pode dizer se o personagem voltou exatamente 92.876,3 dias, deixando que o jogador ou o personagem resolva as questões do tipo. E quantos anos bissextos houve nesse intervalo? 5 pontos. Noção tridimensional do espaço. Nós vamos ver depois. NT alto, nós já vimos. Então, vamos terminar por aqui esse episódio do Regras do GURPS. Se você está gostando dessa série, continue nos acompanhando, tanto pelo podcast, no seu agregador preferido, quanto pelo YouTube.
Se você gosta do RPG Next, considere nos apadrinhar no www.padrim.com.br/rpgnext. Todo o dinheiro que não for utilizado na manutenção do projeto será doado para obras de caridade. Então, vamos terminar por aqui e na próxima semana fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.